No vídeo de hoje a gente vai te mostrar 3 fundos imobiliários que nós aqui, em nome do Clube do Valor, estamos comprando em junho, te falar sobre o porquê que a gente está comprando esses fundos e mais, te ajudar a entender quando que é hora de comprar fundos imobiliários e quando não é, eventualmente até quando é hora de vender. Se isso parece interessante, presta muita atenção e participa aqui, comenta se você está comprando fundos imobiliários nesse mês, se você tem fundos imobiliários e se sim, quais? Então, Filipão, a gente tem a seguinte situação, No mês de maio, houve um espirro nas taxas de juros, As taxas de juros futuro, elas caíram e com isso, cara, o que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários? Como esperado, até o mercado de fundos imobiliários deu uma subida que há meses a gente não falava sobre isso aqui, Toda vez a gente começava a ver esse tipo de vídeo, o mercado caiu mais uma vez, só que esse mês foi diferente. E a gente viu o IFIX ali subindo mais de 5% dentro do mês de maio, sendo que alguns FIIs específicos, como o HCTR, por exemplo, chegou a subir mais de 30%. Já tinha caído tanto que deu uma recuperada ali no preço. E muito disso veio quando o resultado da inflação do mês de maio veio abaixo do esperado, o que, intrinsecamente, leva a crer que os juros podem começar a descer, a cair de uma forma mais acelerada. Então isso traz positividade para o fundo imobiliário. Então, isso traz uma expectativa de queda da taxa Selic e também de juros menores no futuro, Que a tal curva de juros futuro, essa curva para baixo, faz com que ativos de renda variável tendam a ir para cima e, de fato, tinha muitos fundos imobiliários muito baratos. Muitas vezes com motivos muito claros por trás, Os últimos meses, essa crise inteira de, na verdade, anos, Isso vem desde o início da pandemia, está sendo um período, ou estava sendo, pelo menos até aqui, um período muito difícil para os fundos imobiliários. Vários recentemente tinham suspendido, inclusive, pagamento de dividendos mensais, e isso criou uma geração de investidores que foram batizados e entenderam o que é, de fato, renda variável e os riscos que existe em investir em renda variável, e, infelizmente, muitos saíram desse mercado e ficaram bravos, começaram a falar que fundo imobiliário não vale a pena, quer picaretar, e eu li de tudo aí nos últimos meses. Mas o fato de ter subido só 5% não anula, Não fala que a crise já acabou, não fala que não existem fundos imobiliários baratos. Inclusive, o próprio exemplo aqui que o Filipão mostrou, HCTR11, é um fundo imobiliário que está aí com várias polêmicas, está sofrendo uma série de calotes de CRIs, que faz com que os investidores, mesmo com essa alta, avaliem que ele vale 60% do seu patrimônio líquido, Ou seja, eles estão colocando já no preço uma probabilidade muito alta desse fundo tomar muitos calotes aí em parte da sua dívida. Mesmo que você pense, Poxa, Miro, mas ele vai tomar calote, já avisaram, tá tendo litígio judicial. Bom, se a gente pegar o HCTR11, por exemplo, e fazer o ajuste do preço por valor patrimonial dele, que aumenta, se a gente considerar ali que toda a parte do gramado Parks vai valer zero, ele ainda continua com PVPA muito baixo e ainda bem posicionado nos critérios da estratégia S-Rank, que a gente vai explicar um pouco melhor, principalmente sobre como ela te ajuda a saber quando comprar, quando manter e quando vender um fundo imobiliário. Aliás, seria responsabilidade minha aqui, antes de citar o primeiro fundo imobiliário, não te convidar para um aulão que vai rolar agora, já no dia 6 de junho, em que eu vou te mostrar por que a gente está vendo a maior transferência de riqueza da história e principalmente como usar esse momento para tomar boas decisões e aumentar seu potencial de retorno investindo tanto em fundos imobiliários, quanto em ações, quanto em renda fixa. Esse evento vai rolar dia 6, como eu falei, às 20 horas e é exclusivo para quem tiver inscrito. Lá do bom que as inscrições são gratuitas. Vou deixar aqui um link na descrição com um botão para você se registrar no evento e também acima aí da cabeça do Filipão. Dito isso, vamos comentar sobre o primeiro fundo imobiliário, Filipão, que a gente está comprando. Eu vou trazer um polêmico aí para a gente desenvolver, o porquê, a estratégia, os mecanismos de proteção da estratégia, que é o fundo de código DEVA11, um que eu recebi muitos pedidos para fazer novos comentários, embora ter feito alguns vídeos, recentemente sobre ele. Eis aqui esse momento. O fundo DEVA11, um dos fundos polêmicos que a gente vem vendo aqui no último mês, muito porque, assim como o HCTR, o DEVA11 também passou por um monte de possibilidade de calotes dentro do fundo e a gente viu o fundo cair ali mais de 10% dentro de uma semana até. Então são quedas fortes para fundos imobiliários. E também da mesma forma, como foi um fundo que foi muito descontado, no último mês ali ele recebeu mais de 33% ali de valorização nas cotas do fundo, já demonstrando que o pessoal viu que, talvez o preço esteja barato demais e deu uma batida para cima. Mas isso tudo é só cotação e não importa tanto, como vocês sabem, quem acompanha um pouco mais da nossa estratégia sabe que a gente gosta de olhar para o que é que tem por trás do ticket, para tomar a decisão se faz sentido de comprar ou vender um fundo imobiliário como esse. E olhando para dentro da carteira do DEVA11, a gente vê um fundo de CRI
que basicamente 88% da carteira está nesse tipo de ativo e o restante está espalhado ali em fundos imobiliários e o restante em renda fixa sendo caixa. Dentro do segmento das empresas dos CRIs da carteira, a gente tem nichos corporativos, multipropriedade, loteamento, incorporação vertical e alguns outros. Lembrando também que o DEVA 11 tem praticamente a carteira inteira dele protegido contra a deflação. Então, períodos como setembro, agosto do ano passado, por exemplo, que a gente teve inflação negativa, isso impacta um pouco menos a carteira do DEVA 11, porque ele se protege disso. Em relação às taxas dos CRIs ali do DEVA 11, a gente vê um IPCA mais 10,6% ao ano de média nos CRI. E aqui sempre fica aquele recado, né, Ramirão? Pô, IPCA mais 10, sem falar nisso, isento de imposto de renda, ainda por cima, e a gente compara com o próprio Tesouro IPCA, que também é uma aplicação muito mais segura, também atrelado ao IPCA, e a gente vê ali pagando IPCA mais 5,8. Então, quando a gente compara um com o outro ali, a gente vê uma diferença muito grande e isso já dá um cheiro pra gente de um ativo de risco. Ele traz um pouco mais de risco, traz possibilidades de retorno também. Afinal de contas, se tu for ajustar ainda a rentabilidade desse ativo pelo que ela deveria ser se você pagasse imposto de renda sobre a rentabilidade, seria IPCA mais 13. Ou seja, mais do que o dobro do que um ativo livre de risco, que seria o Tesouro IPCA+. Ou seja, é um fundo bastante arriscado, uma carteira de crédito bastante arriscada e tá fácil de falar disso atualmente, afinal de contas o risco bateu na mesa, né, nos últimos 12 meses. Sem o reinvestimento de dividendos, é claro, esse fundo ele cai 33%, apesar da recuperação recente, com dividendos a queda um pouquinho menor, é de 23%. Não é nenhum absurdo em se tratando de um ativo de renda variável, mas é algo que pegou de surpresa muitos investidores e que fez, inclusive, né, que a cota desse fundo imobiliário passasse a perder do CDI, do IFIX e do Ibovespa desde que ela surgiu lá em 2020. Lembrando que por trás dessa queda está aquilo que explica o risco, possibilidade desse fundo sofrer calote de seus CRIs. E muitos dos CRIs desse fundo não conseguiram pagar a parcela mensal, por exemplo. O próprio fundo mostrou, né, quais CRIs estão com pagamento em dia, quais estão em carência, quais estão inadimplentes. Ou seja, 21% da carteira desse fundo imobiliário está inadimplente. E aí tem que reestruturar as dívidas, renegociando elas, dando mais prazo de pagamento ou ainda renegociando a taxa, né? E tem um exemplo aqui do Búzios Grand Hill, em que os gestores do Devant deram um prazo maior, né, para que as parcelas sejam pagas. E em outro caso, né, aqui no Gramado Parques, aqui perto, né, em Gramado, a gente está em Porto Alegre, eles estão indo lá liquidando as garantias que ele tinha para tentar levantar o dinheiro para se recuperar, pelo menos parcialmente, do calote que tomou. Inclusive, nessas garantias do Gramado Parque, o Filipão, estudando Devan 11, trouxe aqui que uma parte da garantia é o patrimônio dos próprios sócios de um empreendimento e todo o fluxo de caixa gerado pelas suas empresas. Enfim, apesar de tudo isso, esse fundo continua pagando dividendo e até o dividend yield ficou relativamente estável nos últimos 12 meses, tendo aí uma mediana mensal dos últimos 12 meses de 1,2% e um PVPA de 0,7%, o que faz com que ele seja um dos 15 diferentes fundos imobiliários que passam no ranking da S-Rank, a nossa estratégia. Filipão, explica aí como é que funciona essa estratégia. Boa, Ramirão. Basicamente, o que a gente busca com a estratégia S-Rank é conseguir comprar fundos que estão ao mesmo tempo baratos e pagando bons dividendos. Então, para isso, a gente tira alguns fundos que a gente não quer olhar, tipo um fundo muito novo. Um fundo que tem menos de 12 meses de bolsa, ele não tem nem informação suficiente ainda para a gente conseguir analisar se faz sentido investir naquele fundo. Então, a gente tira esse tipo de fundo, a gente tira fundos de desenvolvimento, que são fundos muito arriscados e a gente não quer incluir na carteira. E todo o restante do mercado a gente coloca em ranqueamento. A gente procura os fundos que estão com menor preço sobre valor patrimonial, ou seja, mais baratos em relação ao seu valor, e com a maior mediana de dividend yield mensal, ou seja, pagando maior dividendo mensal. E disso a gente encontra os 15 primeiros mais bem colocados na S-Rank para compor a carteira com a estratégia. O grande resumo é uma adaptação da estratégia do The Little Book That Beats the Market para o mercado de fundos imobiliários, mas que eu não vou explicar tanto nesse vídeo. A gente explica em todos os vídeos que a gente fala de fundos imobiliários e também não vou explicar tanto por quê, porque a gente criou um e-book explicando o passo a passo da estratégia e também revelando 7 diferentes fundos que passam nesses critérios, né, para você entender como é que funciona essa pesca e também conseguir entender o resultado dela, né? Ver ali o peixinho frito. Você pode baixar esse book aqui, ó, em cima da cabeça do Felipe, no link que tá ali e também na descrição se você quiser entender mais dessa estratégia de investimentos. Quando você vai fazendo seu download, vamos comentar sobre o segundo fundo imobiliário que estamos comprando, que passa nos mesmos critérios da mesma estratégia, que é o fundo de código RECR11. O REC Recebíveis Imobiliários também é um fundo de papel, também é de CRIs, que investe praticamente apenas em CRIs,
como você pode ver na tela agora, numa diversificação um pouquinho maior para o segmento, embora incorporação mais loteamento representem mais de 50% da carteira do fundo, que tem CRIs e empreendimentos localizados nesses seguintes estados. Tendo maior peso ali no estado de São Paulo, um peso relevante ali também em Minas Gerais, na Bahia, e também uma série de outros estados. Para similar ao DEVA 11, aqui o peso grande de indexador é o IPCA, né? 46% da carteira indexada ao IPCA, mais 30% ao IPCA sem variação negativa, e também é um fundo mais arriscado. Embora não seja tão arriscado quanto o DEVA 11, não dá para dizer que esse aqui é um high grade, né? Pensa no risco como uma grande linha, em que a gente tem em um extremo os fundos imobiliários high grade, cuja carteira tem uma expectativa de retorno menor, mas uma expectativa de receber calotes menor, uma segurança maior. Lá na outra ponta tem o high yield, como o DEVA 11, e esse aí tá em algo, né, entre esses dois extremos, mais perto ali do high yield. Nos últimos 12 meses o resultado não foi muito bom, caiu 13%, com reinvestimento de proventos a queda é de 0,28%. E a distribuição dos dividendos também teve uma variação muito grande, principalmente ali no segundo semestre do ano passado, onde a gente teve variações muito altas da inflação. E diferente do DEVA, esse fundo aqui não tem proteção contra a deflação, então ele acabou sofrendo muito mais ali em setembro, outubro e novembro de 2022. De toda forma, ele ficou com uma média de dividendos ali próxima a 1% nos últimos 12 meses. E a gente vê um resultado muito parecido quando a gente olha para os últimos 5 anos desse fundo. O dividend yield ficou na casa ali entre 9% e 13% em alguns momentos, mas uma média entre 11% e 12% ao ano. No fim das contas, por que é que ele está atualmente dentro da estratégia S-Range? Porque ele está com uma mediana de dividend yield mensal de 1,12% e um preço sobre valor patrimonial de 0,91%. E até aqui, né, a gente já explicou um pouco mais como é que funciona a estratégia S-Range, como é que ela, usando critérios matemáticos, cria um ranking de fundos melhores posicionados. O que a gente não explicou é exatamente qual o momento de aumentar a exposição em fundos imobiliários e qual o momento de reduzir a exposição em fundos imobiliários. A gente faz vídeos aqui dizendo que a gente está comprando todos os meses, porque a gente fala o nome do Clube do Valor, que recebe clientes novos todos os meses. Então, o cliente que entrou no mês passado comprou DEVA 11, comprou REQR 11 e teve resultado bom, inclusive, nesse primeiro mês. Há clientes que estão há 12, 24 meses têm resultados piores, né, como toda a indústria de fundos imobiliários. Mas o ponto é que a gente tem fluxo de dinheiro entrando todos os meses, felizmente, mais entrando do que saindo. Agora, para o investidor pessoa física comum, como decidir se é hora de usar aportes para comprar fundos imobiliários ou para vender? A única resposta que eu acredito que funcione é seguindo uma estratégia de alocação de ativos. É uma estratégia que, basicamente, de acordo com as suas características, sua tolerância ao risco, você vai desenhar uma carteira ideal de investimentos, como essa aqui, por exemplo, que tem 10% de peso em fundos imobiliários, mais 20% em ativos de renda variável e 70% em renda fixa. Vai montar essa carteira de preferência com estratégia para selecionar qualquer ativo dela. Aí, digamos, tenha vindo uma super crise aí nos fundos imobiliários, tenha derrubado eles para um peso de 7% na carteira e tenha aumentado a renda fixa e a inflação, tendo uma noção de qual é a sua carteira ideal, você sabe o que fazer. Nesse caso, comprar 3% da carteira, comprar fundos imobiliários ali na baixa. Agora, os fundos continuam subindo, sobem um monte, são os grandes vencedores aí de 2023. E a sua carteira vai para 15% em fundos imobiliários. Bom, se seu objetivo era ter 10%, essa vai ser a hora de vender, vai ser a hora de trazer essa posição para baixo, controlar o risco que vai ter aumentado. Afinal de contas, no exemplo hipotético aqui, você desejava ter 10% em fundos imobiliários na sua carteira. Um grande ponto aqui que não é tão trivial assim desenhar uma alocação de ativos ideal, e quer você já tenha desenhado a sua, quer não, o fato é que você tem uma. A gente faz aqui a análise de carteira de vários investidores todos os meses e eles sempre chegam com um asset allocation, uma alocação de ativos macro. Muitas vezes é aleatório, né? Ele foi comprando um ativo ali, comprou uns fundos imobiliários, comprou umas ações, comprou uns COIs e ficou do jeito que tá. Bom, nesse caso, nesse nosso trabalho de análise de carteira, a gente elenca pontos de melhoria na carteira, a gente mostra alguns riscos nessa carteira, a gente te conhecendo, entendendo sua tolerância ao risco, que isso é possível com conversa, faz uma sugestão de uma nova alocação macro e aí para quem vira cliente nosso, a gente sugere ser os responsáveis por implementar, por executar esse plano. Isso com as nossas estratégias, seleção de ações, seleção de fundos imobiliários, seleção de renda fixa, enfim, tudo isso, é claro, depois de conhecer muito bem. E o legal aqui é que esse é o início da prestação do nosso serviço e se você tem hoje 500 mil reais ou mais para investir, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e quer ter a sua carteira analisada por alguém da minha equipe, você pode preencher o formulário que eu vou deixar aqui em cima da cabeça do Felipe também e solicitar uma análise de carteira gratuita. Quando você vai fazendo isso ou vai mandando para aquele seu amigo, aquele seu parente que tem um patrimônio maior e quer ajuda para investir, o Filipão vai comentando aqui sobre o terceiro fundo imobiliário que a gente está comprando. O último fundo agora, diferente dos dois primeiros, é um fundo de tijolo
tijolo, muito focado em lajes comerciais e basicamente 80% da carteira dele está em imóveis, sendo que o restante ali é outros fundos imobiliários e também renda fixa. Esse fundo ele tem poucos ativos imobiliários, dá cerca de 6 ou 7 ali na carteira do fundo, sendo o principal o WT Morumbi, e 36% da carteira do fundo ainda está em receitas financeiras. Quando se fala em nichos para qual esse fundo aluga as lajes corporativas, ele tem ali empresas de tecnologia, empresas de bens de consumo e empresas de serviço, ou seja, tem uma diversificação ali de empresas que estão alugando os escritórios. E nos indexadores da carteira a gente vê praticamente 70% em inflação e GPM, diferente dos outros dois que a gente viu, e 23% da carteira ali em inflação e IPCA. No mês de abril, esse fundo aqui terminou com uma ocupação de quase 89% nas suas lajes corporativas, sendo que os galpões logísticos do fundo estão todos locados. E esse é um dos fundos que ainda carrega uma dívida dentro da carteira frente a um dos imóveis que ele adquiriu ali lá atrás. Então a gente vê ali o CRIWT tirando ainda 310 milhões de reais ali do balanço do fundo. Falando dos últimos 12 meses, esse fundo está caindo quase 10%, sendo que se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, isso fica positivo em 2,75%. E o próprio gestor do fundo falou que os dividendos desse fundo aqui vão conseguir ser mantidos até o final de 2023, muito tranquilamente, na faixa de 62, 63 centavos, que é o que ele já vinha pagando nos últimos meses. E ele tem uma mediana mensal de 0,94% e uma relação de preço por valor patrimonial de 0,71. Tá bem posicionado na estratégia S-Rank, junto, né, com os outros dois que a gente comentou, com outros 12 fundos imobiliários, mas nesse caso falando aqui do fundo de código SARI11, o Santander Renda Imobiliária. Agora, se você quiser conhecer outros fundos que passam para S-Rank e a nossa estratégia, isso com mais detalhes, vou deixar aqui um link para você baixar o seu e-book e conhecer mais sobre essa forma de investir. Se o seu negócio é diferente desse, é investir em ações, aqui vai estar o link de um vídeo sobre ações baratas que a gente está comprando nesse início de mês de junho. Se você gostou do que a gente falou aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço e até mais!